Larissa Oliveira, se junte aqui ao Bastidores CNN. Pelo que você tem visto, acha que o ato acabou sendo politizado mesmo, como criticam alguns partidos de centro e de direita? Uribe, muito boa tarde para você, boa tarde para a Tainá, que está lá falando com a gente direto da Praça dos Três Poderes. Olha, Uribe, o fato é, o governo do presidente Lula quis sim se apropriar, de certa forma, dessa data do 8 de janeiro, como uma espécie de marco para a esquerda como um todo. Claro que a gente está falando de política, é natural que o governo queira estabelecer uma identidade com esse ato. O governo se considera uma vítima desses ataques, uma vítima direta desses ataques, parcialmente, claro, considerando que há também o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo, mas o Executivo Federal, pela figura do Palácio do Planalto, foi diretamente alvo desses ataques e, por isso, existe, sim, um desejo do governo Lula de se apropriar, de certa forma, desse debate. O que a gente ouve nas conversas reservadas, ali com alguns conselheiros do presidente, com muita frequência, é a seguinte avaliação: é a de que esse é o tipo de assunto que acabou contribuindo para unificar um pouco mais a esquerda. A gente não pode esquecer, né, Uribe, que a desarticulação da esquerda como um todo é vista como um dos principais calcanhares ali de Aquiles, principais obstáculos para que o projeto de governo petista tenha sobrevivência aí ao longo dos próximos anos, consiga assegurar uma reeleição do presidente Lula ou a construção de um sucessor em 2026 ou mais adiante, inclusive. Conversando ali com alguns líderes do PT, por exemplo, muitos deles falam que o fato de terem ocorrido os ataques de 8 de janeiro contribuiu, de certa forma, para uma unidade maior dessas forças políticas, o que não muda o fato de que há uma polarização política ainda persistente no Brasil, muito intensa. E isso fica evidente no esvaziamento progressivo desse evento, para relembrar os atos de 8 de janeiro, organizado pelo Palácio do Planalto. Lembrando, logo depois dos ataques, o presidente Lula teve a oportunidade ali de descer a rampa do Planalto com os chefes dos poderes. Aquilo foi um ato muito simbólico, considerado muito importante para dar força para o governo petista naquele momento. E depois disso, um ano depois, a gente teve ali já a ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas, em geral, os chefes dos poderes estavam lá representados, né? O próprio ministro Luiz Roberto Barroso foi uma figura muito importante para dar essa sustentação. Então, no momento em que os poderes estão representados por outros agentes que não os chefes os seus chefes, né? Como, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, isso acaba dando a esse evento uma conotação de um evento de governo legítimo, que é parte de uma estratégia política do governo do presidente Lula, mas um ato de governo, deixa de ser um ato supra-institucional, que abraça ali todos os três poderes e os traz para junto do presidente Lula neste momento.